Como os médicos estão pesquisando os fenômenos de ectoplasmia? O que é ectoplasmia? Ectoplasma, do grego ectos, externo, e plasma, algo moldado ou formado. É o termo usado no espiritualismo para definir a energia espiritual externizada pelos médiuns. O termo foi criado em 1894 pelo pesquisador Charles Richer. Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, CRM São Paulo 62051. Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, mestre em Ciências pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP, com área de concentração em anatomia, neuroanatomia e ultraestrutura cerebral. Pesquisador na área de medicina integrativa. Que é o sistema circulatório e o sistema respiratório do ponto de vista ultraestrutural ou de análise metabólica. E isso vai nos permitir uma base para o estudo dos fenômenos de ectoplasmia. As moléstias cardiocirculatórias, cardiorrespiratórias. No nosso foco, nós vamos pincelar um elemento dessas questões que envolvem essas estruturas. Vamos pincelar o aspecto que envolve a ectoplasmia, vocês vão entender. Que tipo de ar que respiramos? O oxigênio que nós respiramos, ele está na atmosfera numa percentagem aí de 21%. Quer dizer, 21% do ar que nós respiramos é oxigênio. O resto é nitrogênio, 78%, e depois outros elementos, os mais variados. O que aconteceria se somente respirássemos oxigênio? Na verdade, se nós respirarmos somente o oxigênio, ocorre uma inibição do sistema respiratório. Porque se o nosso sangue estiver todo preenchido por oxigênio e só houver oxigênio numa quantidade, numa pressão atmosférica muito elevada, o organismo interpreta que nós não precisamos mais de oxigênio e há uma paralisação do sistema respiratório. Por que é que alimentam pacientes com oxigênio nos hospitais? Normalmente você vai num hospital, por exemplo, dar oxigênio, ligar o oxigênio puro, não é? Naquele caso do paciente que ele está com uma saturação de oxigênio muito baixa e ele precisa de repor aquilo rapidamente. Então você dá oxigênio puro, porque é rápido, é coisa de pronto-socorro. É rápido e é circunstancial aquela situação enquanto ele tem baixa saturação. Como a molécula de oxigênio se expressa? A molécula de oxigênio, ela é uma molécula que apresenta muitas nuances de expressão. Você pode ter variações das posições dos elétrons na molécula de oxigênio. Então existe, por exemplo, um tipo de oxigênio que é chamado oxigênio Siegelt. Então isso daqui que vai formar aqueles chamados superóxidos, que são que provocam uma destruição do tecido, que é um oxigênio, vamos dizer, com baixa energia vital. Ele tem um arranjo eletrônico desestruturado. Eu vou entrar numa questão metafísica, tá? Mas que seria um caminho que a ciência poderia, aos poucos, tentar entender. O oxigênio que nós respiramos, ele precisa estar numa condição apta a captar ou a absorver a energia vital. Se nós formos resgatar um conhecimento hindu, esse prana ele é uma energia que vem do Sol. Na verdade, a atmosfera captaria emanações do Sol e o oxigênio absorveria esse prana e nós respiramos. E nós não apenas vamos absorver o oxigênio, mas esta energia vital imantada ao oxigênio. O que poderia ser o prana? Talvez esse prana possa ser os neutrinos que o Sol exala, né, se eu posso dizer dessa forma, e que transfixam o planeta. Uma outra ideia interessante também é que esse prana esteja de alguma forma imantado à luz. Então o Sol irradia uma frequência luminosa e essa frequência luminosa ela é absorvida pelas plantas e pelo fitoplâncton. Como funciona a fotossíntese? Quando a planta, pelo mecanismo ou o fitoplâncton,
pelo mecanismo da fotossíntese, absorve aquela luz, e você sabe que no mecanismo da fotossíntese, a planta ela vai absorver CO2 e vai eliminar o oxigênio. Então, na verdade, o oxigênio do nosso planeta depende do fitoplâncton e das plantas, porque são elas que vão exalar esse oxigênio, não é? E isso só é possível porque há luz. Então, se você tiver plantas em casa, por exemplo, de dia é muito bom, mas de noite, se o ambiente for fechado, ela vai inverter o processo. Não havendo luz, ela consome oxigênio e exala CO2. Essa luz, em tese, poderia estar imantada por essa energia vital, ou prana. Quando o oxigênio sai, é exalado da planta, ele sai com esse prana ou energia vital. Alguma condição ambiental desfavorável pode fazer com que essa energia vital se esvaia e o átomo perde, ou a molécula perde aquela estabilidade e se torna um superóxido ou um oxigênio singlet. Como absorvemos o prana? Vamos dizer, quando nós respiramos esse oxigênio, ele já vem imantado com o prana ou energia vital, que seria equivalente, por exemplo, o cartão do banco, ele é uma peça que tem um chip magnético, alguma coisa que o valha, não é? Então, as informações que estão no cartão do seu banco são informações magnéticas. Elas não estão escritas no cartão, são magnéticas. O cartão é uma peça, o oxigênio, a molécula de oxigênio é uma peça, e imantado nessa peça existe o prana ou a energia vital. Para você ver como essa imantação é importante, você tem a peça de um cartão que você passa na catraca e te libera a catraca, não é? É o cartão que te libera a catraca? Não, é a informação magnética contida no cartão. Então, para você ver o poder do magnetismo, ele é capaz de abrir aquela catraca mecanicamente, não é? O cartão só é a base onde está colocada aquela imantação. O oxigênio, ele entraria como o cartão que entra nas nossas células, mas ele vem imantado com essa energia que vai abrir portas no nosso organismo. Haveria vida em outros planetas? Avançando um pouco no conhecimento esotérico, apenas a título ilustrativo, é interessante a ideia de que os planetas e as estrelas elas seriam habitados por pessoas, mas habitados em outras dimensões. Por exemplo, o Sol teria vida no Sol, mas não vida na dimensão que nós vemos com os olhos, em outra dimensão. E no Sol estariam vivendo os espíritos de esfera crística. Então existe esse tipo de informação esotérica, que pode ser verdadeira. Também, por exemplo, a Lua, haveria vida na Lua, mas não exatamente vida que a gente vê com os olhos, mas em outra dimensão. Então, para enxergar a vida na Lua, nós precisaríamos de ter dupla vista, né? A visão em desdobramento. Há uma descrição de Mozart que estaria morando em Júpiter. Mas como morar num planeta de atmosfera sulfurosa? É impossível ter vida ali, biológica sim, mas muito provavelmente numa dimensão diferente, não é? Essa questão de dimensão, é importante nós termos claro que dimensões ou universos paralelos são hoje realidade de estudo da física. Por exemplo, promover os cálculos de integração entre a mecânica quântica e a teoria geral da relatividade, para tentar entrelaçar o macro com o microcosmo, né, na expectativa de unificar leis da física, você é obrigado a admitir a existência de pelo menos 11 dimensões do espaço. Dimensões físicas, estruturais, que existem, mas que nós não temos alcance do ponto de vista sensorial para perceber. E o pessoal está, do ponto de vista de abordagem astronômica, procurando verificar, checar e enxergar estas dimensões. A grande dificuldade de enxergar essas outras dimensões é porque a nossa luz não ilumina essas regiões. Então não dá para colocar um holofote no espaço para ver se ele ilumina. Não dá, porque a nossa luz tem velocidade muito baixa para chegar até a curvatura do espaço extremo, não seria possível. Então teríamos que ter outros tipos de visualização ou de sensorial, através de aparelhagens, etc., que a ciência ainda há de descobrir. Essas dimensões do espaço seriam as regiões onde haveria vida nessas estrelas, nesses planetas e etc. Haveria vida no Sol? Se nós formos imaginar que no Sol haveria
uma vida da esfera crística, haveríamos de pensar que Jesus estaria morando ali, vamos dizer assim. Na Bíblia, não é, você vê o relato do surgimento do planeta Terra, não é? Do céu, dos mares. Não é um relato da construção do universo. E o planeta Terra, ele surge do Sol. Como surgem os outros planetas do sistema solar. São fragmentos do Sol que se dispersaram do Sol e se resfriaram, não é? Tanto que a Terra, há bilhões de anos, ela era uma pastosa, quente, que tinha se desgarrado do Sol. O conceito católico, por exemplo, da hóstia, que a hóstia é feita do trigo, não é? E é dito que é o corpo do Cristo, não é? Mas se você for pensar nesse raciocínio aqui, fazendo um exercício de integração esotérico-científica, né? Se o Cristo habita o Sol e exala de lá seus odores, né? Sua energia, não é? Que chega até as plantas e, portanto, chega até o trigo, né? E o oxigênio com o prana, com essa energia vital que passou pela gerência do Cristo, ele transitou por aquela planta, de alguma forma haveria um sentido literal dessa expressão, o corpo do Cristo. Por onde o ar passa quando inspiramos? O sistema respiratório é um sistema relacionado com a captação de oxigênio e liberação de gás carbônico para o meio. Ele pode ser dividido em duas porções, uma parte condutora e uma parte respiratória. Fazem parte da porção condutora as fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e bronquíolos terminais. Fazem parte da porção respiratória os bronquíolos respiratórios, ductos alveolares e alvéolos. Na porção respiratória, ocorrem as trocas gasosas, ou seja, o oxigênio retirado do meio externo é disponibilizado para o sangue e o gás carbônico entra no sistema respiratório para realizar o caminho inverso ao do oxigênio e ser eliminado para o meio. A respiração acontece graças a dois fenômenos respiratórios, a inspiração e a expiração. A respiração é dependente do centro respiratório no bulbo. As cavidades nasais são duas cavidades, separadas por um septo, que se iniciam nas narinas e estendem-se até a faringe. Nessas estruturas estão localizadas células sensoriais, responsáveis pela percepção de cheiro. Além disso, existem células epiteliais que revestem essas cavidades e são responsáveis por produzir muco, substância que umedece as vias respiratórias e garante que algumas partículas fiquem retidas e não entrem no sistema respiratório. Os pelos do nariz, juntos ao muco, funcionam como verdadeiros filtros. Além de umedecido e filtrado, o ar, ao passar pelas cavidades nasais, é aquecido. Após as cavidades nasais, encontramos a faringe, uma estrutura musculosa comum ao sistema digestório e ao respiratório. Logo após essa porção, observamos a laringe, um tubo irregular que liga a faringe à traqueia. Essa região apresenta uma proeminência mais acentuada em homens, que forma o chamado pomo de Adão. Som inicial da laringe, encontramos a epiglote, uma estrutura cartilaginosa que funciona como uma válvula no momento da alimentação, que impede que o alimento entre nas vias respiratórias. Nesse órgão também encontramos as pregas vocais, estruturas responsáveis pela nossa capacidade de comunicação por meio da fala. Logo após a laringe, encontramos a traqueia, um tubo que apresenta de 9 a 12,5 centímetros de comprimento, localizado na altura da sexta vértebra cervical até a quinta torácica.
Essa estrutura é formada por várias cartilagens hialinas em forma de C, que impedem que ela se feche, permitindo a passagem constante de ar. A traqueia se divide em 2 tubos chamados de brônquios, que penetram nos pulmões. Os 2 brônquios que derivam da traqueia são chamados de brônquios primários. Ao entrarem nos pulmões, esses brônquios primários se dividem, dando origem a 3 brônquios no pulmão direito e 2 no pulmão esquerdo. Esses brônquios são chamados de secundários ou lobares. Os brônquios secundários dividem-se em brônquios terciários e vão se dividindo em brônquios cada vez menores, até formarem ramos finos chamados de bronquíolos. Nos bronquíolos não é mais encontrada cartilagem e eles apresentam diâmetro de 1 milímetro ou menos. Os bronquíolos se dividem em bronquíolos terminais, os quais se dividem em 2 ou mais bronquíolos respiratórios. O bronquíolo respiratório abre-se nos ductos alveolares, os quais se abrem nos alvéolos ou em sacos alveolares, que são grupos de alvéolos. Os alvéolos pulmonares são estruturas de paredes finas que apresentam grande quantidade de vasos sanguíneos em sua volta. É nesse local que ocorrem as trocas gasosas, processo conhecido como hematose. Nesse processo, o oxigênio proveniente da respiração pulmonar difunde-se para o interior dos capilares, enquanto o gás carbônico dos capilares passa para o interior dos alvéolos. Os pulmões são 2 órgãos esponjosos situados no interior da caixa torácica e possuem a forma de cone. Apresentam coloração rosada quando a pessoa é jovem e coloração mais escura com o passar dos anos, em razão principalmente da poluição atmosférica e de contato com o cigarro. O órgão encontra-se revestido por 2 membranas denominadas pleuras, e entre elas há um líquido chamado de interpleural. Esse órgão é formado por milhares de bronquíolos e alvéolos. A entrada e a saída de ar dos pulmões ocorre graças aos movimentos de inspiração e expiração. Esses 2 movimentos acontecem devido à ação coordenada do diafragma e dos músculos intercostais externos. A inspiração ocorre pela contração do diafragma e dos músculos intercostais externos. Quando o diafragma contrai, ele abaixa e promove o alongamento da cavidade torácica. A contração dos músculos intercostais externos levanta as costelas e força o externo para fora, aumentando o diâmetro do tórax. O ar, inicialmente, entra pelas fossas nasais, onde é umedecido, aquecido e filtrado. Ele então segue para a faringe, posteriormente para a laringe e para a traqueia. A traqueia ramifica-se em 2 brônquios, dando acesso aos pulmões. A expiração, por sua vez, ocorre quando os músculos intercostais externos e o diafragma relaxam. Essa ação faz com que a cavidade torácica retorne ao tamanho de repouso e a pressão intrapulmonar aumente, forçando o ar para fora dos pulmões. Os alvéolos, eles são assim, olha. Você tem os bronquíolos, né? Os alvéolos, eles são uma pequena vesícula formada por células. Uma pequena vesícula formada por células. Mas aqui você tem, ó, tá vendo onde eu estou desenhando? Uma célula, 2, 3, 4, 5, 6 células. É mais tênue do que uma bolha de sabão. Entende? E é uma camada muito fininha, muito, né? Você só está cercando aqui essas células, aquilo que é chamado de membrana basal, que é como se fosse uma bolha de sabão. Não é, vamos dizer assim, mas são células, são células. Bolha de sabão não são células, é uma figura de linguagem. Aí, você tem aqui, olha, como é que é um capilar sanguíneo? Um capilar sanguíneo é uma célula, ó, assim, ó. Uma célula endotelial.
Então você tem um canudinho formado por células endoteliais, mas ele é formado por uma, duas células, e aí forma um canudinho. Veja, por aqui transita a hemácia, uma de cada vez. A hemácia é a célula vermelha, não é? O que tem na hemácia que atrai o oxigênio? Ferro. Ferro atrai o oxigênio, porque o ferro enferruja, porque ele oxida. Não é assim? Então tem uma atração entre o ferro e o oxigênio. Olha, qual é a valência do ferro? 2, porque é o O2, né? Vai combinar com o oxigênio. Não é? Tá certo? O oxigênio tem 6 elétrons na última camada. Faltam 2. Não é? Tem 6 elétrons na última camada, faltam 2. O ferro tem afinidade por oxigênio. Então, quando você tem aqui uma célula que tem ferro no meio aqui, o oxigênio vai ficar fortemente atraído por aquele ferro. Mas veja que o alvéolo é uma estrutura já muito tênue, muito, não é? Em que o capilar sanguíneo passa uma célula, uma hemácia por hemácia. Então, esse trânsito por isso que é extremamente ofensivo o cigarro. O cigarro é uma ofensa imensa para o pulmão, porque esses alvéolos aqui, entra uma fumaça aqui, nossa, deixa tonto por vários dias aquele alvéolo. Até que, como é que é o enfisema? Como é que é o enfisema? Você tem aqui os alvéolos, ó. Os alvéolos, né? Ó, parece um cacho de uvas, tá certo? Aí, a fumaça do cigarro vai quebrando, ó, essas paredes, ó. Aí vai perdendo superfície de absorção do oxigênio. Vai ficando uma cavidade. Então, o cigarro, a poluição, muito ofensivo. O cigarro nem se fala, é uma coisa assim, inconcebível de entrar no pulmão de uma pessoa. Porque destrói, bloqueia essas... Tanto assim, a pessoa que fuma, por exemplo, ela tem hemoglobina elevada, hemácias elevadas. Por quê? Porque como diminui muito a absorção de oxigênio, precisa produzir mais hemácia para poder aproveitar o máximo do pouco de oxigênio que entra. Não haver perdas. Então, a pessoa tem um nível de hemoglobina elevado, nível de oxigenação é baixo, não é? E o sangue fica grosso, né? Vamos dizer assim, fala-se assim, né? O sangue fica grosso para tentar dar conta, não é? Então, na verdade, você respira e aí você imediatamente enferruja, porque vai haver oxidação do ferro da hemoglobina que vai carregar aquele oxigênio. Como é que os pulmões são formados no nosso corpo? O pulmão, ele é das últimas estruturas a amadurecer no embrião, não é? E dentro desses alvéolos existe uma membrana interior aqui, que chama surfactante. E essa membrana, ela é importante porque quando o bebezinho nasce e ele chora, então ele enche o pulmão, esses alvéolos vão encher, mas eles não podem colabar. Então essa surfactante é tipo um elástico assim que mantém aquela tonicidade aberta do alvéolo, sabe? Eu não sei que imagem que eu poderia dar para vocês, como fosse um guarda-chuva que abre assim, entendeu? E fixa a estrutura, não é? É um surfactante. É um airbag, pode ser, como se fosse isso, né? E aí o alvéolo, quando você solta o ar, ele não colaba, porque tem essa surfactante. E o bebezinho, não é? Por exemplo, de 6 meses, ele não tem surfactante. Então, se nasce assim precocemente, já existe uma medicação, você dá o surfactante, entendeu? Artificialmente, para esses casos de recém-nascido muito prematuro, para ele poder sobreviver. Qual a característica peculiar das hemácias? Você sabe que as hemácias, células vermelhas do nosso organismo, elas são as únicas células que não têm núcleo, não tem DNA na hemácia. Vocês sabiam disso?
não tem núcleo, não tem gene nas hemácias. As hemácias humanas, elas não têm núcleo, são as células assim, como se fosse o ovo sem gema, não é? Não tem núcleo, tá? E ela é cheia preenchida por um tipo de proteína chamada hemoglobina. E dentro dessa hemoglobina é que tem o ferro, tá? Então a hemácia, ela é uma célula que tem uma vida muito curta, porque ela não tem núcleo, ela só tem mesmo a função de transportar o oxigênio. O que acontece quando temos muito oxigênio nos alvéolos? Quando tem muito oxigênio dentro do alvéolo, esse oxigênio... Existe uma lei que chama lei da entropia, ou a segunda lei da termodinâmica, que diz o seguinte, por exemplo, se você tem um objeto quente, ele tende a dissipar esse calor para regiões mais frias, não é? Mesma coisa, está chovendo, por exemplo, o saleiro fica úmido, não é? Então há uma tendência de haver uma dissipação. Então, se aqui tem muito oxigênio e a hemácia não tem oxigênio, então o oxigênio vai passar para a hemácia. Aí, essa hemácia, pela circulação sanguínea, vai ser levado para um tecido, para uma região do corpo, que já tem baixo oxigênio, porque foi consumido o oxigênio, você usou para o músculo, por exemplo, consumiu oxigênio. Aqui tem pouco oxigênio e o sangue está com bastante oxigênio, o oxigênio passa daqui para o músculo. Esse oxigênio, ele é levado para as várias regiões do organismo, inclusive o cérebro. O cérebro não funciona sem oxigênio. Qual seria a sede da consciência? Quando você imagina a consciência, e qual seria a sede da consciência? Dizer que é o cérebro sozinho não seria capaz de funcionar, ele precisa da circulação. No cérebro, por exemplo, a circulação sanguínea, ela está arranjada em leque, chegando a todas as áreas, em leque, sabe? E tudo que você pensa e sente, primeiro reage no vaso sanguíneo, depois reage no neurônio. Então parece que a relação entre o espírito e o corpo, primariamente ele passa pela circulação sanguínea. Aquela história de você se sentir pelo seu coração, né? Aquilo que eu já expliquei para você. Você faz uma experiência no espelho, grita, eu. Aí você vai fazer, eu, dói aqui. Não é? Você vai bater no coração. Não vai falar, eu. Estranho, você não é? Não sei, eu acho estranho. Você se reconhece na sua cabeça? Eu também não. Me reconheço aqui, assim. Não é? Então, faz esse exercício para você ver onde está a alma, né? Onde estou eu? Aqui, né? Não está na cabeça. Para que serve o coração? Na verdade, o coração é um sifão, né? E tem uma abertura da circulação para o norte, que é para a cabeça, e depois para baixo, não é? Então, na verdade, o cérebro não vai funcionar sem esse oxigênio. Você vai pensar, você vai se emocionar, você vai sentir. Primeiro vai haver alteração vascular para munir o neurônio de oxigênio, para que o neurônio possa funcionar e transformar aquela emissão emocional, aquela emissão do pensamento em atividade elétrica. O que acontece no sistema nervoso central? Mas, intimamente, aquele oxigênio vai entrar dentro de uma célula, seja muscular, seja cardíaca, seja neuronal, o oxigênio vai entrar dentro de uma célula. O interessante é que no sistema nervoso central, o vaso sanguíneo não tem contato direto com o neurônio. Se você tem um neurônio, e você tem um vaso sanguíneo, um capilar, veja, aqui o capilar entra em contato direto com o alvéolo, e assim é toda a estrutura do organismo. Mas no sistema nervoso central, você tem um neurônio, um capilar, é intermediada essa relação por uma célula chamada célula da glia. Isso no sistema nervoso central. Essa relação entre o neurônio e o vaso sanguíneo passa pela célula da glia. Quer dizer, o neurônio tem um secretário, ele não atende só, primeiro quem atende é a secretaria.
Aí depois é que chega até ele. Tanto que os estudos de recuperação do cérebro, de plasticidade do cérebro se recuperar, está todo centrado hoje as pesquisas nas células da glia. Tá? Porque se a célula da glia estiver bem para alimentar o neurônio fica bem. Não é? Então, hoje em dia, os estudos são centrados em células da glia, nessa parte de plasticidade neuronal. Depois se descobriu, inclusive, que o cérebro ele se regenera constantemente em qualquer idade, mesmo numa idade muito avançada. O que são células-tronco? Nós temos em algumas áreas do cérebro células-tronco, que estão constantemente sendo irradiadas para as áreas cerebrais necessitadas. Células-tronco são células embrionárias, não é? Capazes de se diferenciar nas células complexas do cérebro. E uma das regiões onde tem células-tronco é na base sensorial do sistema olfatório, do nariz. É uma das regiões, tem a crista galli, a região onde tem os sensores do olfato, porque o nariz vai chegar num ponto onde você sente o cheiro. Naquela região onde você sente o cheiro, né? Naquela crista cheia de sensores, não é? Que vão captar, aquela região é cheia de células-tronco. E vai munir o cérebro desses recursos. Outra área, onde tem a glândula pineal, bem no meio do cérebro, tem uma região, que, como um guarda-chuva sobre a pineal, né, que é o teto do terceiro ventrículo, é cheio de células-tronco também. Entendeu? Tanto que eu tenho uma ideia, que é o seguinte: existem experiências procurando induzir a migração dessas células-tronco, acelerar para pessoas que têm necessidade de recuperação de determinadas áreas cerebrais. Então, sabe-se inclusive que alguns antidepressivos eles fazem isso. Por exemplo, a fluoxetina ou o Prozac, ele pode provocar essa proliferação dessas células para resgatar essas áreas cerebrais. Mas um dos estudos mais interessantes sobre isso é por onda magnética, por magnetismo. Então o magnetismo, isso está provado, ele é capaz de acentuar a migração dessas células-tronco. O único problema que o pessoal não consegue ainda resolver é que essas células precisam ir para as áreas que o cérebro precisa. Não adianta migrar aleatoriamente. Ele precisa ir para aquela área que precisa. Então, isso daí não descobriram ainda por que ou como que vai chegar até aquela área necessitada. O que acontece com o cérebro quando pensamos? Sabe-se que quando você pensa, quando você imagina, quando você sente, vai haver um incremento da circulação sanguínea naquela área cerebral que responde àquele tipo de função psíquica. Por exemplo, vamos supor que você esteja exercitando sua memória, não é? Então você vai ter uma ativação circulatória e metabólica da área da memória, a área do hipocampo, a área parahipocampal. Você vai ter uma ativação daquela área circulatória, não é? Então o que acontece? Vai haver um incremento do metabolismo. Então, imagine o seguinte, que você está recebendo uma carga magnética. E naquele momento, você é incitado a ter pensamentos elevados, pensamentos de esperança, pensamentos de harmonia. Você vai ter um aumento circulatório nas áreas cerebrais que corresponde a essas funções psíquicas, é ou não é? Não é? Então, as células-tronco vão ter maior probabilidade de migrarem para essas regiões. Então, o que acontece? O que eu faço? Eu faço a magnetização numa situação em que a pessoa ela está com a parte mental e a imaginação toda ativada. E quando passa o magneto, a circulação está ativa naquela área, fica ativa por 6 horas, por demonstrações da ressonância nuclear magnética, fica ativa por 6 horas. Então, se eu passo um magneto
aqui, entende? Por 6 horas vai estar, aquele magnetismo vai estar agindo. Então é tempo suficiente para essas células poderem se dirigir para essas regiões e fortalecerem aquelas áreas cerebrais pertinentes àquele perfil mental. É isso que eu estou imaginando. Funciona a terapia magnética. Eu passo os magnetos em pulsos rápidos. E você sabe que os magnetos, as terapias magnéticas, hoje, as aparelhagens usadas, aqui no Hospital das Clínicas tem um aparelho bom para isso, também são pulsos rápidos, o que funciona são pulsos rápidos. Eu achei interessante porque foi uma intuição, uma coisa intuitiva, né? Porque não é você ficar naquele campo magnético o tempo todo ali parado no campo, não é isso, entendeu? São pulsos rápidos. E esses pulsos é que têm efetividade. Eu não sei porquê, mas no início eu tive essa intuição, que na ressonância nuclear magnética, de alguma forma acontece isso. Quando você vai fazer um exame de ressonância nuclear magnética, primeiro é criado um campo magnético de intensidade de 1,5, 2 Tesla, tem aparelhos de 3 Tesla. E aquele campo magnético, ele vai provocar um movimento de precessão das moléculas do organismo. O que é precessão? Porque é o seguinte, as nossas moléculas, elas estão num movimento, como um peão. Elas não estão paradas, elas estão em movimento. Os átomos estão vibrando e elas estão em movimento, não é? Como um peão. O que acontece com um peão quando ele está rodando? O campo gravitacional não puxa ele para baixo? Aí ele começa a fazer assim, não é? Então isso chama precessão, não é? Começa a girar com menor velocidade, né? Isso mesmo, estou entendendo. E aí ele começa a cair. Bom, o que acontece? O que acontece? Você pôs o campo magnético ali, as moléculas começam a entrar em precessão. Aí você tira o campo, aí elas voltam. Quando elas voltam, elas exalam aquela energia magnética que elas absorveram. Entendeu? É como se você coloca um campo, aí elas engolem aquele campo e elas começam a pesar. Quando sai o campo, elas vomitam aquela energia. Cada molécula absorve e exala um tipo, um quantum dessa energia. Então, com a ressonância magnética, é possível você mapear a química do cérebro, por exemplo, ou a química do organismo. Porque você sabe, vão ser diversos padrões do exalar dessas energias, e você, pelo computador, você capta, pelo fotorreceptor, você capta, e você mede aquela frequência, etc., é tal elemento. Então, a ressonância magnética é muito usada para análise química, e não só para imagem, porque também você pode construir imagem, não é? Então, eventualmente aconteceria nos pulsos rápidos, isso, você provoca uma precessão instantânea e rapidamente tira. Então, é como se você desse uma chacoalhadinha na molécula, vamos dizer assim. Não sei, talvez seja por isso que tem que ser pulso rápido, né? Você não pode provocar uma precessão muito longa, uma rápida precessão e um sobressalto da atividade molecular. Não sei. Que a oxigenação é necessária? O fato é que os diversos tecidos do organismo vão precisar dessa oxigenação para eles funcionarem, não é? Então a circulação sanguínea comanda tudo, até o cérebro. Não vai funcionar o cérebro se não tiver essa circulação chegando lá. E parece que a alma realmente projeta primeiro ali. Tanto que você se emociona, o seu coração acelera. É a resposta mais imediata de qualquer tipo de emoção. É uma alteração vascular, rubefaciência, né? Uma rubefaciência. Porque você sabe que nós temos uma grande parte dos nossos vasos sanguíneos fechados. Sabe disso? A maior parte da rede circulatória está fechada, não passa sangue. Pasmem. Não. O caso é o seguinte, existe um conjunto de vasos, por exemplo, aqui tem vários vasinhos, tá certo? Ó, tem vários vasinhos, vários vasos, sangue passa por aqui. Aí vamos supor, aqui passa um outro vaso, esse vaso emite esses afluentes, tá certo? Não sei se eu estou desenhando de forma compreensível, deixa eu melhorar isso. Esse vaso aqui, olha, ele vai emitir esses afluentes aqui, vamos supor. Não é? Tá vendo? E aqui vai pegar e emitir esses outros afluentes. Tá? Aí
você tem... Deixa eu ver como que eu posso desenhar aqui. Você tem um outro vaso que também vai para a mesma região, tá? Então existe aqui uma musculatura que fica contraída. Então, o sangue, ele vai passar só por aqui. Só quando essa musculatura, chamadas meta-arteríolas, relaxa, é que o sangue passa por aqui. Por quê? Por exemplo, vamos supor, se eu bater palma, a minha mão fica, não é? Deveria ficar vermelha, não ficou. Daqui a pouco fica. Ficar com vergonha, não é? Ou você começa a fazer um exercício, o músculo incha, não é? Porque você está fazendo mais esforço ou está tendo uma ativação metabólica, você precisa de uma circulação mais intensa. Então esses vasos abrem. Mas se você não precisa de fazer uma circulação mais intensa naquela região, ele fica fechado. Você não está usando na intensidade que precisa de tanto sangue. Então, a pessoa faz exercício, né? Depois sente assim, parece que cresceu, né? Porque os vasos incham. Por quê? Porque se usou mais aquele músculo, vai ter uma necessidade. Qual é a parte do organismo que isso é bastante óbvio para vocês? O rosto, né? Mais óbvio ainda. O pênis. O pênis, não é? Se você não usa, fica sem circulação. Se você usa, a circulação engurgita. Não é assim? Do ponto de vista sexual, não é? Então, seria uma caricatura desse sistema. Não é? Porque o organismo ele funciona assim, não é? Aquela região você usa, vai ter uma circulação, não é assim? Então, boa parte desses vasos sanguíneos estão fechados. E a gente pode utilizar. É uma coisa muito interessante. Fechado, não passa sangue. Ele está fechado. Não passa o sangue aqui. Porque não precisa. Porque esse outro aqui paralelo, ele dá conta. Tá? A não ser que você vai usar aquilo muito... Na realidade, aquela derivação é o mesmo sistema. Seria o mesmo sistema. Isso daqui seria um a mais. Um a mais. O que é interessante? Por que é importante você fazer exercício físico? Porque quando você faz exercício físico, você ativa essa circulação extra. Porque se você não ativa nunca essa circulação extra, ela atrofia, né? Entendeu? E acontece uma coisa muito interessante. Você concorda que se você tiver muito nervoso, essa inervação da alma, ela passa para o sangue, não é? Então vai passar aqui para essa circulação. E esse nervosismo vai provocar, por exemplo, nervosismo gera adrenalina. A adrenalina provoca vasoconstrição, não irriga bem várias áreas do organismo. Há uma falha da distribuição, não é? Bom, o que acontece? A pessoa ela começa a ter prejuízo orgânico do nervosismo. Vamos supor que ela faz o exercício físico diariamente. Então ela ativa essa circulação externa. É um outro corpo que se abre, não é? Esse outro corpo, ele recebe primariamente o impacto da ansiedade, do nervosismo. Ele que recebe primeiro. Então, ele serve de camada protetora para não chegar nas vísceras, na parte essencial. Então você vai fazer o exercício, o que acontece é uma perda de rendimento, mas não chega até as estruturas viscerais. Eu estou falando, não é, por exemplo, legal, então amanhã eu vou começar a fazer ginástica. Não, tem que ser depois de um período fazendo ginástica, aí você começa a ter esse tipo de perfil. Então eu reparei, a pessoa que faz exercício físico diariamente e tem uma tonicidade, essa circulação ela está sendo tonificada, o que acontece? Quando ela tem um estresse ou um problema, essa área sobressalente é que absorve, protegendo as áreas essenciais do organismo. Existem atividades que podem substituir exercícios físicos? Eles estão observando, os cientistas, que você fazer, por exemplo, corridas de 30 segundos, por exemplo, você está brincando com uma criança. Então, você pega, brinca. Se você tiver, durante o dia a dia, vários períodos em que você tem esses tipos de atividade assim, forte,
mais de curta duração, dá o mesmo efeito de que fazer 45 minutos de academia. Então, por exemplo, vamos supor, brincar de pega-pega com a criança, jogar bola com a criança, você tem que dar aqueles piques, né? Pegar a criança. Então, eles fizeram experiência com criança, entendeu? Gente brincando, adulto brincando com criança e tendo que fazer aquele esforço físico não é? E deu, do ponto de vista de rendimento, de condicionamento e de estruturação, o mesmo que 45 minutos de academia. O pessoal da universidade no Reino Unido é que fez essa pesquisa, né? Então, o pessoal está começando a descobrir algumas coisas curiosas, que não necessariamente você precisa de ficar malhando na academia, se bem que eu acho que tudo tem o seu, cada pessoa tem o seu ângulo, não é? Mas também essas situações, elas são favoráveis, né? No Fantástico, fizeram uma pesquisa, uma pesquisa assim, tinha uma moça que ela era atleta, vocês viram essa pesquisa? Era atleta, então ela fazia academia, né, tal, e outra que ela saía de casa, pegava o trem, pegava o ônibus, fazia faxina e tal, e testaram o condicionamento numa corrida, não é? Eu achei que foi uma falha de observação, porque lógico que aquela que está acostumada a correr, quando foi fazer a corrida, ganhou muito mais, e a outra não tinha. Mas coloca aquela da academia para pegar o trem, para ver se ela tem resistência, entendeu? Porque a resistência para você sair de casa, pegar o trem, é um outro tipo de resistência diferente que é para correr. É uma resistência diferente, porque envolve uma interação emocional. Porque você está na academia, não tem um componente emocional, está livre, não é? Agora, você está varrendo, você está preocupado e tudo, é físico e corpo interagindo. Então, é um outro tipo de condicionamento, que envolve o sistema nervoso autônomo conjugado ao sistema somático. Então, é um outro tipo de resistência diferente, não é? Então, vale. É lógico, é importante você fazer exercício livre de relaxamento mental, mas também é exercício, esse outro tipo. Coloca a outra que estava na academia para pegar o trem, etc. Em 2, 3 dias ela está pondo a língua de fora. Porque envolve outros aspectos que não foram abordados. Científicos podem ter descoberto a cura para o câncer? Uma experiência que era um senhor que tinha um câncer e a polêmica era o seguinte, que os índios, o pajé, etc., poderiam curar aquele câncer porque, do ponto de vista da medicina indígena, espiritual. Tá. Aí o que aconteceu? Foi feita a radiografia do câncer e tal, aí ele passou pelo tratamento do pajé e tudo e tal. Depois foi tirada a radiografia novamente, o índio disse que o paciente estava curado. Mas a radiografia mostrava que o tumor ainda estava ali, não é? Então, conclusão que se tirou, passou no Globo Repórter isso, que o índio não estava com nada naquilo que estava falando, não é? Mas também é um erro metodológico, porque sabe-se lá se ao longo do tempo aquele tumor não ficou paralisado, se ele não é verdade? Ficou inativo. Não é? Se ele ficou inativo, ou se o avanço dele a pessoa teve uma qualidade de vida melhor, quais eram os outros parâmetros. No entanto, a medicina indígena ficou tido como uma coisa ingênua ali, inclusive com opinião de médicos, olha, não houve, realmente o tumor continua ali, ele não tirou, né? Então, é uma situação curiosa, são falhas metodológicas que a gente precisa estar avaliando. Do que é feita uma célula? Bom, do que é feita uma célula, primeiramente? A membrana externa da célula, o que é? Gente, é feito de gordura e fósforo. De gordura e fósforo. Você não sabe que o corpo de vocês é gordura e fósforo, não é? Gordura e fósforo da superfície da célula. A célula é gordura e fósforo, tá? É a chamada bicamada fosfolipídica, tá? É gordura e fósforo. E é uma gordura meio pasmacenta. Ela é meio mole, entendeu? É assim, por quê? Porque nós vamos ter, boiando nessa membrana, nós vamos ter proteínas. Essas proteínas são vários tipos. Por exemplo, poros seletivos e receptores. Tá? Receptores. Também proteínas
proteínas de adesividade celular, ou também proteínas de identidade. Então a célula é fósforo e gordura, e boiando nessa gordura proteínas, que pode ser poros. Poros é assim, né? Por exemplo, se você tem um poro aqui, olha, ele tem é um pertuito. Vão passar elementos por esse poro que tem o tamanho do poro. Então é seletivo, não é? Porque, por exemplo, se for gordura, a gordura passa pela membrana, porque gordura com gordura entrou. Não é? Se você tem um hormônio gorduroso, por exemplo, melatonina é um hormônio gorduroso. Ele é lipossolúvel. A pineal produz melatonina, entra em todas as células sem pedir licença, porque é lipossolúvel, não é? Mas alguma coisa hidrossolúvel não passa na membrana de gordura, só vai passar pelo poro, não é? Então precisa ter poros para passar isso. Proteína de adesividade celular, para unir uma célula na outra, para formar o órgão, o tecido, precisa ter uma firmeza, não é? Nós temos receptores. Receptor é assim, por exemplo, tipo chave e fechadura. Por exemplo, receptor por hormônio de insulina. A insulina encaixa aqui, o receptor se acopla ao receptor e desencadeia uma reação química própria do fenômeno hormonal da insulina. Tá? Estou dando um exemplo. Hormônio de crescimento, mesma coisa, etc. Tá? Proteínas de identidade, por exemplo, HLA, Human Leukocyte Antigen. São proteínas que identificam, por exemplo, essa pessoa aqui, ela pode ter proteínas de identidade da seguinte qualificativo: A13B, A13A16, B1B56, C3C100, D4D50, DR2, DR3. O que acontece? Sempre aos pares a identificação celular, porque uma parte é igual do pai, outra parte é igual da mãe. Genética do pai, genética da mãe. Tá? Você tem um código de barras desse na sua célula. Tudo que é diferente desse código de barras, seu organismo rejeita. Porque é o que mantém a identidade do organismo. O que é diferente desse código de barras, o teu organismo rejeita. Tá? Então, é o sistema de identidade. Por isso, o organismo entrou alguma coisa diferente, reage com anticorpos contra, ataca, não é? O que acontece com nossas células quando temos uma crise de identidade? Distúrbio de identidade, crise de identidade da pessoa, repercute nesse sistema de identidade da célula. Então o que acontece? A pessoa começa a atacar as próprias células nos reumatismos, as tiroidites autoimunes, as diabetes autoimunes, as artrites, as doenças neurodegenerativas autoimunes, ou falha de defesa, não consegue defender-se contra bactérias, pega infecções de repetição, infecção urinária, infecção pulmonar, porque, entende? Ou não se defende contra células com a genética errada, como célula de câncer, que começa a proliferar, não tem defesa. Porque o sistema de identidade do organismo está falho. Porque a identidade da pessoa, ela está em crise. Então, esse sistema, essas proteínas aqui da célula de identidade são muito importantes. Porque a quebra de identidade psíquica da pessoa se reflete na quebra de identidade corporal. Você já viu a pessoa que diz assim: eu não sei mais quem eu sou, não sei mais o que eu quero, se eu quero ou não quero, não é? Ela não se reconhece mais, não é? Ou se culpa, autodestruição. Muitos perfis que acabam por afetar o sistema de identidade. Tá? Culpas, que é a autodestruição, é a destruição da sua própria identidade. Pode se manifestar, não é? Pode se manifestar dessa forma. Do que é feito o citoplasma? Bom, então aqui você tem o citoplasma. O citoplasma
é importante nós entendermos do que é feito o citoplasma. O que tem dentro do citoplasma? O citoplasma, ele vai ter água, eletrólitos e dímeros de dineína. Então, água, eletrólitos e dímeros de dineína. Bom, a água dentro da célula, ela não é solvente, tá? Não é que nem a limonada que você põe o limão na água para amenizar o ácido do limão, não é? Ou o açúcar na água e ela serve como solvente. Não sei se a água na célula não é assim. A água no citoplasma, ou aqui dessa região da célula, que é o citoplasma, né? Citoplasma, ela está organizada em cristais, tá? Então existe uma organização cristalina da água dentro da célula. Isso você pode ver por estudos de microscopia eletrônica, em que você vê que a molécula d'água está arranjada na estrutura de cristais. Na minha forma de entender, futuramente a ciência deve estar estudando a estocagem de memória nessas regiões. Porque existe um código aí no arranjo dessas estruturas da água na célula. Outra questão é eletrólitos. Ferro, sódio, potássio, enfim, uma série de coisas. Dímeros de dineína são como que joguinhos de Lego, tá? São proteínas chamadas dineína, em parzinho, que vão formando que nem Lego e que montam o esqueleto da célula. A célula tem um esqueleto para manter a forma dela, tá? E esse esqueleto da célula, inclusive, é que vai promover a divisão dos cromossomos e dos genes na hora da duplicação celular. Na verdade, esses dímeros de dineína vão construir os chamados microtúbulos, e esses microtúbulos vão formar o esqueleto da célula, esqueleto, ou citoesqueleto, tá? E representa os braços de comando do espírito sobre a célula. O que acontece? Esses microtúbulos, por esses microtúbulos, passa a chamada onda mental. E conforme o padrão dessa onda mental, é um padrão estruturador da forma ou não consegue manter essa forma. Então, o padrão mental da pessoa pode ser construtivo para a célula ou pode não sustentar a estrutura da célula, tá? É chamada onda mental, tá? E passa por dentro desses microtúbulos. Representa o braço do espírito sobre cada célula, no comando da célula, tá? Como o espírito comanda o corpo? Porque nós comandamos todas as células do nosso corpo a partir de nossas emissões mentais. Não é? E vai pelo esse microtúbulo, e esse microtúbulo é que vai promover o movimento das organelas, dos genes, de tudo. Porque não funciona um gene se o cromossomo não permitir que esse gene esteja exposto. Porque o cromossomo é como se fosse um carretel de linha. Se você não tira a linha do carretel, você não usa a linha. Mesma coisa, se o gene está enrolado no cromossomo, ele não funciona. Ele precisa desenrolar para ele funcionar. E quem comanda esse movimento desses cromossomos são esses microtúbulos, né? Tanto que, sabidamente, o comando da célula é epigenético. Ou seja, não são os genes que comandam a célula, mas esse comando vem por estruturas superiores aos genes. O oxigênio que você respira, ele vai entrar aqui na célula e vai chegar numa organela chamada mitocôndria. Certo? Essas mitocôndrias são as usinas energéticas da sua célula. Dentro das mitocôndrias, o oxigênio vai fazer parte de uma cadeia de reações químicas, tá? Bom, o que acontece? Dentro da mitocôndria vai haver uma cascata de reações químicas que é chamada cadeia respiratória. Cadeia respiratória. O oxigênio é o fio de prumo dessa cadeia respiratória. A cadeia respiratória é o final da cadeia metabólica. Final, tá? Você
Hoje não dá, mas um dia você pega um céu bem cheio de estrelas e dá uma olhada no céu. O céu do interior de São Paulo, por exemplo, um lugar limpo. Aí você vai ver um monte de estrelas, não é isso? Não é? Tudo que você vê com os olhos ainda é pouco perto da quantidade de reações químicas do nosso mapa metabólico. Tá? É imenso, é imenso. E esse daqui é o finalzinho. Tá? É o finalzinho da cadeia metabólica, das reações químicas. É quando aqui esses C1, C2, C3, C4 é uma simplificação. Na verdade eu teria que desenhar moléculas, tá? Moléculas, mas eu vou chamar de complexo 1, complexo 2, complexo 3, complexo 4. O que acontece? Sobre esses complexos moleculares ocorre uma cascata de elétrons. Essa cascata de elétrons, tá? Lembre-se o seguinte, elétron é uma partícula subatômica. Elétron é uma partícula subatômica, tá? Então, quando você tem um conjunto de partículas subatômicas, você não tem exatamente aquilo que a gente pode chamar de matéria. Porque matéria é formada por átomos. Se você tem partículas subatômicas, não é exatamente o que você chamaria de matéria. Tá? Por exemplo, essa luz aqui, como é que chama? Do que é feita essa luz aqui? Que luz de plasma. Ela é de elétrons. Essa lâmpada comprida é de elétrons. Então, essa substância de elétrons que passa é chamada de plasma. Tá? Então, eu vou chamar essa cascata de elétrons aqui, esses elétrons, eu vou chamar de plasma. Não é o plasma do sangue, nem é a TV de plasma. É o mesmo nome para muitas coisas, mas seria equivalente a essa lâmpada de plasma, tá? Bom, esse plasma, ele vai gerar luz ou fóton, tá? Vai gerar luz ou fóton. E aí esse fóton ele vai ser absorvido por uma molécula que chama adenosina monofosfato. P é de fósforo com pH, adenosina monofosfato. Quando a adenosina monofosfato pega esse quantum de luz, não é? Aí ela vai atrair mais 2 fósforos e vai formar adenosina trifosfato, ou ATP. E guarda aquele fóton dentro da estrutura. Mas isso aqui é uma reação química que está acontecendo no teu organismo. O que está acontecendo? Tudo que dentro da célula está sendo produzido um tipo de luz chamado fóton, que é empacotado dentro de uma caixinha chamada ATP. ATP é a moeda energética do organismo. Daqui que a gente vai tirar energia para fazer tudo, desse ATP. É a moeda energética. Tá? Aqui que vai gerar caloria. Tá? Aqui que vai gerar caloria. E veio desse plasma aqui. Só que acontece o seguinte, nenhuma reação química, ela é reação de único sentido. Por exemplo, se você tem hidrogênio mais cloro em solução aquosa, você vai gerar ácido clorídrico. Só que naquele frasquinho que você tem água, hidrogênio e cloro, gera ácido clorídrico, mas vai ter 95% é ácido clorídrico, 5% é a forma dissociada, hidrogênio mais cloro, que não se juntam. Isso porque é um ácido forte. Se for um ácido fraco, por exemplo, ácido acético, hidrogênio mais o acetato, você vai ter a formação do ácido acético. O ácido acético só 5%, o resto é tudo hidrogênio e acetato separado. Você nunca tem o produto totalmente naquela versão. Da mesma forma, por exemplo, eu vou produzir som, mas eu também produzi calor. Então nunca é só um único sentido, sempre produz outra. Então, o que acontece? Aqui produziu o fóton que foi empacotado no ATP, tá? Aí em tese, tá?
esse plasma, ele vai produzir um outro tipo de energia secundário aqui ele vai ser empacotado no ATP, aqui vai ser dissociado. Essa dissociação desse plasma produziria uma fonte de energia que compõe o ectoplasma. Ó, produziu caloria, o ATP, mas também produziu algum outro tipo de energia, tá? Isso é energia biológica. Mas lembra que eu falei que o oxigênio vem com o prana? Lembra? Com a energia vital? Prana ou energia vital? Então o que vai acontecer? Essa energia que desdobrou da energia calórica, mais o prana ou energia vital, forma o quê? Ectoplasma. Então veja bem. Essa energia, o escape da energia calórica, mais a energia prânica ou energia vital, formam o ectoplasma. O ectoplasma seria uma composição de energias. A energia vital é uma energia da dimensão espiritual. E o escape da energia calórica é uma energia biológica. A única partícula subatômica que a física ainda não entendeu que seja divisível é o elétron. Tá? É a única partícula subatômica. Tá? Mas essa história na física já é conhecida. Antes se achava que o próton era... Primeiro se achava que o átomo era indivisível. Por isso chama átomo, quer dizer, sem divisão. Depois se achou que o núcleo não era divisível. Aí foi feita a quebra do núcleo atômico com a energia nuclear. Depois se achou que o próton não era divisível, se descobriu que era... Enfim. Então, a grande questão é o seguinte, o André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele anuncia que futuramente a ciência vai descobrir a divisibilidade do elétron. Se nós formos pensar do ponto de vista histórico, sempre aconteceu de se fazer um julgamento de que aquela partícula era indivisível e depois se descobriu que ela era divisível. Então, se for seguir essa linha, é presumível que se entenda que futuramente se descobrirá a divisibilidade dos elétrons, como se sabe até da divisibilidade até dos quarks, vamos dizer assim. Então, a questão é que, muito provavelmente, quando a física descobrir a divisibilidade do elétron, nós vamos entender esse escape da energia calórica. Quer dizer, você vai ter elétron na forma associada produzindo fóton e caloria. E quando o elétron se dissocia, ele produziria um tipo de energia biológica desconhecida ainda. Tá? Essa energia biológica vai se associar ao prana ou energia vital e formar o ectoplasma. Então veja, o ectoplasma é uma energia que ela é composta por energia da dimensão espiritual e energia biológica. Então é uma energia miscível, ou seja, que é capaz de entrar em contato tanto com a dimensão espiritual quanto com a dimensão biológica. Por